Oi, pessoal. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como criar um projeto do ecossistema Spring. Então, para criar um projeto desse tipo, a gente não vai criar diretamente na ideia de preferência. A gente vai usar o inicializador do Spring. A gente entra nesse site, start.spring.io, e aí a gente vai marcar aqui as nossas opções e pedir para que o inicializador gere para a gente um projeto já todo organizado da forma como deve ser um projeto do Spring. Então, primeiro a gente vai escolher o nosso gerenciador de dependências, que no nosso caso vai ser o Maven, a linguagem de programação a ser usada, que vai ser Java, a versão do Spring, a recomendada é a 2.3.1, porque é a versão mais nova e estável, e aqui a gente vai colocar dados do nosso projeto. Então, por exemplo, a gente pode colocar o que a gente preencher aqui vai virar o nome do pacote do nosso projeto. Então, por exemplo, se a gente quer que o pacote seja br.ufpb.minicurso.api, aí a gente vai colocar o grupo, que é BR UFPB Minicurso. Aqui vamos colocar API1, por exemplo. Aqui, se a gente quiser escrever alguma descrição do projeto. E o pacote final ficou com o nome br.ufpb.minicurso.api1. A gente vai dizer que o empacotamento vai ser do tipo jar e a gente escolhe a versão do Java, né? Aqui tem 3 versões para a gente escolher. Eu vou escolher a versão 14. Aqui do lado, a gente vai escolher as dependências do nosso projeto Spring que vai ser criado. Então, para um projeto muito grande, provavelmente que já use muitos produtos do ecossistema Spring e outras bibliotecas, provavelmente muitas dependências vão ser escolhidas aqui. Mas, para o nosso projeto, para nós que estamos ainda iniciando, a gente vai escolher apenas a dependência Spring Web, que vai incluir o Spring MVC e tudo que é necessário para facilitar a construção de uma API REST, que usa o padrão MVC. Então, a gente vai acrescentar essa dependência e vai pedir para gerar esse projeto. Esse projeto vai ser gerado como um zip, que vai para a pasta de downloads. Tá aqui o projeto, API 1. A gente vai dezipar esse projeto e mover ele para a pasta do nosso... vai mover ele para o nosso workspace. Eu já fiz isso. E agora a gente vai para a nossa IDE de preferência, que no meu caso eu vou usar o Eclipse. Mas cada um de vocês pode usar o que preferir. No Eclipse, a gente não vai criar um novo projeto. A gente vai importar um projeto Maven já existente. Então, o Eclipse vai abrir assim, você vai escolher o Maven e vai escolher que você quer importar um projeto Maven existente. Agora a gente vai escolher onde é que está esse diretório. Como já coloquei no Workspace, ele já apareceu aqui automaticamente. E a gente vai concluir essa importação. Esse projeto foi criado aqui já com esse pacote já pronto aqui, que é o nosso pacote raiz. Nesse pacote raiz vai estar a aplicação Java já prontinha, que no nosso caso, por enquanto, a gente não vai mexer nessa aplicação. Mas a gente vai criar uma aplicação aqui que vai seguir o padrão MVC. Então, a gente vai precisar criar vários pacotes aqui para adicionar as nossas classes, né, da aplicação. Então, por exemplo, a gente vai criar um pacote que vai ser o pacote raiz ponto controladores. E nesse pacote, por exemplo, a gente vai colocar os nossos controladores. Um outro pacote que a gente sempre vai precisar criar é o pacote que é o pacote raiz ponto serviços. E é nesse pacote onde vão estar os serviços acessados pelos controladores para responder às requisições que chegam. E também, por enquanto, nessa fase que a gente vai criar entidades, que são entidades do modelo
Os serviços já são também entidades do modelo, mas é bom a gente diferenciar em pacotes diferentes para facilitar a manutenção. Essas entidades são as classes que realmente fazem parte do domínio do problema em que essa aplicação está sendo desenvolvida. Então, por exemplo, se a gente estiver desenvolvendo um site de comércio eletrônico, um back-end para comércio eletrônico, a gente vai ter nas entidades classes como, por exemplo, usuário, cesta de compras, produto, estoque e classes desse tipo que estão bem relacionadas ao domínio do problema. Depois, com o tempo, a gente vai criar outros pacotes. Quando a gente começar a usar banco de dados, a gente vai criar o pacote de repositórios. Mas, por enquanto, esses 3 pacotes são suficientes para a gente desenvolver aplicações bem simples que a gente vai começar a desenvolver. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nessa estrutura desse projeto é que aqui tem outra pasta que é Source Main Resources. Nessa pasta aqui é onde vai ficar a configuração da aplicação. É nesse arquivo que se chama application.properties. Por enquanto ele está vazio e a gente não vai precisar configurar nada, porque a gente está usando o Spring Boot, o Spring Boot configura tudo para a gente. Mas depois, quando a gente começar a avançar um pouco mais, por exemplo, usar banco de dados, é aqui onde vai ficar a configuração de que tipo de banco de dados que a gente vai usar e algumas outras configurações para acesso a esse banco de dados. E, finalmente, eu queria mostrar para vocês, olha, as dependências que o Maven já trouxe. Essa dependência Jackson, por exemplo, é o que vai transformar objetos em dados no formato JSON e vice-versa. O Tomcat, que vai ser embutido na nossa aplicação, já está aqui também. Enfim, aqui são as dependências que o Maven já trouxe para dentro da nossa aplicação. E falando no Maven, o Maven tem o arquivo de configuração dele, que é esse pom.xml. Então, esse pom, ele já vem todo prontinho para a gente usar. O que a gente vai precisar fazer, se for uma aplicação que está viva e em desenvolvimento, a gente possivelmente vai precisar adicionar dependências, ó, aqui. Esse bloco aqui, que começa com abre e fecha maior menor dependencies e termina aqui, esse bloco é onde estão todas as bibliotecas que o Maven trouxe do Spring para cá e outras bibliotecas. Então, ele já trouxe todo o framework de Spring Boot para o Starter Web, que é o que a gente adicionou lá na mão, mas ele também trouxe outras coisas para fazer testes, especificamente para fazer testes de unidade, se a gente quiser fazer. Aqui nesse curso a gente não vai entrar nesses detalhes de teste, não dá tempo. Então é isso, pessoal.